Uma cena que vai ao ar hoje na novela Fina Estampa da TV Globo mostra como é difícil para muitas mulheres escapar da violência doméstica. A Celeste, uma personagem vivida pela atriz Dira Paz, é constantemente agredida pelo marido Baltazar. O ator é o Alexandre Neto, que, aliás, faz esse tipo de papel muito bem, né? Não é a primeira vez que ele vive um marido violento. Mas basta ele ser um pouquinho mais carinhoso e ela já se derrete toda. Em entrevista aqui no Jornal de Serviço, quem ouviu vai se lembrar, terça-feira passada, o autor da novela, o Aguinaldo Silva, comentou a situação da personagem. Segundo Aguinaldo, essa relação de violência é muito mais complicada do que realmente aparenta. Essa era exatamente essa discussão que eu queria colocar na novela. Porque várias novelas já falaram de violência doméstica, essa coisa toda. E claro, o homem claro que é o vilão da história, porque ele é que exerce o poder e é quem pratica a violência. Mas tem um lado no comportamento feminino, não em todas as mulheres, mas em algumas mulheres, que me deixa curioso, que é o seguinte: por que as mulheres aceitam isso? Né? Porque elas não simplesmente não viram a mesa e vão embora, né? Elas se conformam com essa situação. Então, eu acho que essa é o dado novo que Fina Estampa traz à discussão. Porque a Celeste, apesar de todo o apoio que a Griselda dá para ela, tudo isso, ela insiste em ficar com aquele homem horrível, né? Quer dizer, tem um componente aí qualquer nessa relação, quer dizer, nessa relação de violência e de dominação, né, que é muito mais complicado do que pensa a nossa vã filosofia. Será que é isso mesmo? Eu vou conversar com a doutora Vânia Pazinato, que é pesquisadora sênior do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Doutora Vânia, bom dia. Bom dia, Oliveira. É isso mesmo? A senhora acompanhou aí atentamente a entrevista com... a reprodução da entrevista que fizemos de um trecho, né, da entrevista com o Aguinaldo Silva? Sim, acompanhei, sim. E acho que é isso mesmo. Né? Eu acho que ele faz já uma boa análise da violência contra a mulher ao colocar esse problema como um exercício de poder desigual, né, do homem sobre a mulher, um exercício de dominação, né, o que já é uma visão bastante importante, eu acho, porque rompe com essa ideia da naturalização da violência contra a mulher. E esse componente ao qual ele se refere, que é o que o intriga, né, quando ele diz dessa aceitação por parte das mulheres, dessa permanência numa relação de violência, esse componente também ele já não é desconhecido, né, para nós. O que ele está falando é sobre justamente o afeto, né, porque a maior parte das agressões contra mulheres é praticada pelos companheiros, pelos maridos, namorados, amantes, enfim, parceiros afetivos das mulheres. E essas mulheres permanecem com esses parceiros porque há afeto, porque há amor, porque há atração física, sexual, né, que faz com que muitas, então, acabem, de alguma maneira, permanecendo na relação violenta com uma grande expectativa e com um grande desejo de que esta situação, de que esta violência passe e seja superada, que haja uma modificação no comportamento desse companheiro e que ele se converta naquele príncipe encantado tão desejado e tão esperado. Bom, temos aqui as participações de ouvintes através do Facebook, do Twitter, do nosso e-mail. Eu só vou pegar aqui por amostragem. A Maria Cláudia Barassal diz que é comum, sim, com um agravante. Os casais mais novos, os mais jovens, estão habituados a brigar com sopapos, a trocar socos e pontapés. Ela diz que vê muito isso, tanto mulheres como homens se batendo numa briga, principalmente os jovens. Será que é isso mesmo, doutora? Olha, eu não sei se isso é mais comum agora ou se hoje isso é mais público, né? Os casais estão se enfrentando mais publicamente, aí eu realmente não sei avaliar, não é?
O que eu acho que nós temos que trabalhar realmente é junto a essa juventude, a essas jovens meninas e meninos, para que o relacionamento, desde sempre, um relacionamento afetivo, se construa com base no respeito, né? A agressão física, mesmo que seja de uma brincadeira, de um empurrão, de um tapinha, ela não deve ser tolerada nunca, nem pelas meninas, nem pelos meninos. Então, se ela está se tornando comum, ela deve ser ainda mais objeto de preocupação para todas nós e deve exigir cada vez mais a nossa intervenção no sentido da educação mesmo, né? Para que essa situação não se perpetue e não se amplie. A Daniele Borges diz que sim, com certeza, isso acontece na vida real. Muitas mulheres se calam por medo do marido. É terrível. E aí o Fábio comenta que é muitíssimo comum, principalmente nas famílias de camadas mais pobres e de pouca instrução escolar, acadêmica. Parece que para eles resolverem os problemas em casa, o tapa, a faca, são remédios altamente eficazes. Assim, já se impõe o que quer sem blá blá blá, infelizmente. E a Jussiane Malheiros diz que com certeza é comum na vida real, a vida imita a arte, infelizmente. Agora, eu pergunto, doutora, o que devem fazer pais, amigos, as pessoas mais próximas em um caso como esse? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero só responder aí a observação do Fábio. Sim. Porque hoje nós já sabemos que a violência contra a mulher, ela não tem nada a ver com classe social, com pobreza, com falta de educação, né? Infelizmente essa violência ela está absolutamente democratizada na sociedade e ela é encontrada entre casais de classe alta, classe média, com alta escolaridade, com renda alta. Ou seja, não tem nada a ver com a pobreza, né? Essa, na verdade, é um olhar bastante preconceituoso em relação à violência contra a mulher. Ela está presente em toda a sociedade, né? E todas as mulheres estão sujeitas a ela. E assim como diferentes homens de diferentes classes podem cometê-la. O que se pode fazer em relação a esta mulher? O apoio à mulher, ele é fundamental, né? Mesmo sabendo que esta mulher ela vai passar por situações em que ela vai sofrer a violência e logo depois ela vai aceitar reatar com este companheiro agressor, né? Ela vai aceitá-lo de volta, ela vai perdoar esta violência inúmeras vezes ao longo da sua vida e da sua relação. Ela saber que ela tem apoio, tanto o apoio material, não é? Que se ela precisar sair eventualmente desta relação, ela tem para onde ir, ela tem a quem socorrer, ela tem pessoas que podem acompanhá-la, que podem aconselhá-la. Isso é fundamental, não é? Agora, quando há filhos, doutora, o problema se torna mais grave, né? No caso da novela, da ficção, esse personagem lá, o Baltazar, ele agride a mulher e, por tabela, atinge também a filha única do casal. Aí a situação é mais grave ainda, né? Infelizmente, as crianças acabam também sofrendo com essa violência, né? Mesmo que não sofram diretamente a violência física, né? Essa violência, raramente ela se dá como um ato isolado. Né? O contexto de violência ele é muito mais complexo do que a violência física. Há sempre uma violência psicológica muito grande, há sempre muito medo nesse ambiente, e isso se reflete não só sobre a mulher, mas também sobre as crianças, que acabam sendo também socializadas nesse ambiente de violência e de falta de diálogo. Né? E essa também é uma situação real e é muito comum. Doutora, como é que é o trabalho do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo nesse tipo de caso? Olha, nós somos uma instituição de pesquisa, né? Não trabalhamos com intervenção direta em relação a casos de violência contra a mulher. E o papel da pesquisa, de uma pesquisadora como eu, é a análise e a reflexão sobre as políticas públicas e sobre a responsabilidade do Estado em dar respostas e criar condições para que as mulheres possam cada vez mais se informar sobre os seus direitos e recorrer aos serviços e que esses serviços tenham qualidade no atendimento, para que a gente crie condições na sociedade para que as mulheres possam efetivamente sair da violência, né? Possam se conscientizar da situação que estão vivendo e
sair dessa situação de violência. Na sua Essa opinião, é a nossa grande contribuição. Na sua opinião, a Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor nas punições a casos de agressão contra mulheres, foi um avanço? A Lei Maria da Penha é um grande avanço, não só porque ela propõe um aumento das penas e das punições, mas porque ela traz também a necessidade de políticas públicas para enfrentar a violência. Mais do que a punição, nós temos que continuar lutando para que sejam criados centros de referência, casas-abrigos, serviços de saúde, que sejam serviços especializados na atenção e no atendimento para essas mulheres. A punição é uma dimensão da Lei Maria da Penha e é uma dimensão do enfrentamento à violência contra a mulher. Mas ela sozinha não dá conta de resolver o problema, né? Justamente porque é uma violência que ocorre entre casais, é uma violência que ocorre nesse contexto de afeto, e que muitas mulheres ainda resistem em denunciar os seus companheiros porque não se veem como vítimas de um crime, né? Elas se sentem muitas vezes vítimas de uma violência, se reconhecem como vítimas de uma violência, mas não acham que a resposta policial ou que a prisão dos seus agressores vai resolver o problema da violência. Então elas precisam ter outras alternativas, outras formas de atendimento e de ajuda que ajudem a superar, contribuam para superar essa situação de violência. Bom, só para finalizar rapidinho, até porque o nosso tempo aqui já mais do que se esgotou, eu vou pedir uma palavra sua para as ouvintes, as mulheres que estão nos acompanhando e que porventura estejam às voltas com esse tipo de problema, aquelas que têm uma fera dentro de casa, doutora. Olha, é importantíssimo que essa situação de violência ela seja compartilhada com outras pessoas, né? A mulher que vive em situação de violência, ela precisa entender que ela não é culpada por esta situação e que existem instituições e pessoas no Brasil, em diferentes localidades, que estão aí para ajudá-las a se informar sobre os seus direitos e a buscar ajuda e aconselhamento para sair dessa violência. Nenhuma mulher deve viver situação de violência, independente de gostar ou não do seu parceiro. Toda mulher tem direito a viver sem violência e tem condições para isto. É importante apenas que ela busque a informação. E a Central 180 do Governo Federal, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, é uma importante fonte de informação. É uma central telefônica gratuita, a mulher pode ligar de qualquer telefone e ali ela vai conseguir, então, um bom direcionamento para suas questões, para suas dúvidas e para encontrar saída dessa violência. Doutora Vânia Pazinato, doutora em Sociologia e pesquisadora sênior do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, participou do Jornal de Serviço. Muitíssimo obrigado, doutora. Bom dia. Obrigada, bom dia.